A chuva batia forte no para-brisa do Scania azul quando João Cardoso, conhecido em todas as estradas do Centro-Oeste como Almirante Negro, reduziu a marcha na subida da Serra de Maracaju. Aos 62 anos, com a barba já embranquecida e cicatrizes que contavam histórias que poucos homens teriam coragem de viver, ele conduzia sua carreta com a precisão de quem conhecia cada metro daquela BR-2062. No banco do carona, sua neta Sofia, de 16 anos, dormia embalada pelo ronco constante do motor. Os cabelos cacheados escapavam do gorro que ela insistia em usar, mesmo no calor de Mato Grosso do Sul. Era uma garota esperta, cursava o 3º ano do ensino médio e sonhava em estudar direito na capital. João havia prometido à falecida esposa que daria a melhor educação possível para Sofia e estava cumprindo a palavra. Essa viagem é importante para ela, pensava João, lembrando-se da entrevista que Sofia faria na manhã seguinte para uma bolsa de estudos integral em Campo Grande. Era a chance da vida dela, e ele não mediria esforços para que tudo desse certo. O destino era um pequeno hotel na BR-2062, conhecido ponto de parada para caminhoneiros que faziam a rota entre São Paulo e o Centro-Oeste. João conhecia o local há mais de 15 anos, desde que deixara a marinha e abraçara a vida na estrada. Era um estabelecimento simples, mas limpo e honesto, onde o café era forte e a conversa era boa. Eram quase 10 da noite quando as luzes do hotel apareceram através da cortina de chuva. O pátio estava movimentado para um domingo, com pelo menos 20 carretas estacionadas. João manobrou o Scania com perícia entre os outros veículos, procurando uma vaga próxima à recepção. "Chegamos, princesa", disse suavemente, tocando o ombro de Sofia. A garota despertou esfregando os olhos. "Já? Nossa, dormi mesmo. Que lugar é esse, vô?" "Hotel do Pereira. Vamos passar a noite aqui e amanhã cedo seguimos para Campo Grande. Sua entrevista é às 10, então vamos ter tempo de sobra." Sofia sorriu, mas João percebeu um traço de nervosismo no olhar da neta. Era compreensível. Aquela entrevista poderia mudar o futuro dela. Desceram da cabine e se dirigiram à recepção. O saguão estava cheio de caminhoneiros conversando, alguns assistindo ao jogo na televisão de tela pequena pendurada na parede. O ambiente cheirava a café, diesel e o suor honesto de homens que ganhavam a vida na estrada. "Boa noite, seu João", cumprimentou Pereira, o dono do hotel. Era um homem baixo, gorducho, sempre com um sorriso no rosto. "Há quanto tempo? E essa deve ser a famosa Sofia que o senhor sempre fala." "Boa noite, seu Pereira. É ela sim, minha princesa. Precisamos de um quarto para essa noite." Claro. Tenho um quarto excelente no 2º andar, vistinha para a estrada. Sofia vai gostar." Enquanto faziam o check-in, João notou um movimento estranho no pátio. 3 homens encapuzados andavam entre as carretas, aparentemente verificando as cargas. Um deles carregava uma lanterna potente e outro tinha nas mãos o que parecia ser um equipamento eletrônico. "Seu Pereira", disse João baixinho, "que história é essa aí fora?" O hoteleiro seguiu o olhar de João e seu rosto mudou de expressão. "Ah, isso é a fiscalização, sabe? Pessoal da Receita Federal, verificando documentação das cargas." João franziu nas sobrancelhas. Em 15 anos de estrada, nunca tinha visto fiscalização da Receita Federal funcionando daquela forma, fora de horário comercial e sem identificação adequada. Mas resolveu não insistir no assunto. Queria apenas descansar para estar em boa forma no dia seguinte. O quarto era simples, mas confortável. 2 camas de solteiro, um banheiro pequeno e uma janela que dava para o pátio. Sofia tomou banho primeiro enquanto João organizava as roupas que usariam no dia seguinte. Tinha comprado para a neta um conjunto social azul marinho, elegante mas não exagerado, perfeito para a entrevista. "Vô, estou nervosa", confessou Sofia depois que se deitou. João sentou na beira da cama da neta. "É normal ficar nervosa, princesa. Mas lembra do que sempre te falo, você é inteligente, estudou muito e merece essa oportunidade. Seja apenas você mesma. E se não conseguir a bolsa? Então vamos encontrar outro jeito. Cardoso não desiste fácil." Sofia sorriu e fechou os olhos. Em poucos minutos estava dormindo novamente. João ficou um tempo observando-a, pensando em como ela se parecia com a avó. A mesma determinação no olhar, a mesma bondade no coração. Ele estava quase pegando no sono quando um barulho estranho chamou sua atenção. Levantou-se silenciosamente e se aproximou da janela. Lá embaixo, os mesmos 3 homens estavam abrindo o baú de uma carreta.
Mas desta vez, ao invés de verificar documentos, estavam retirando caixas e colocando em uma van preta que não estava lá antes. João observou por mais alguns minutos. O movimento era organizado demais para ser uma simples fiscalização. Os homens trabalhavam em silêncio, com eficiência militar, carregando caixas específicas, sempre as menores, que pareciam mais valiosas. Isso é roubo de carga, murmurou para si mesmo. Sua primeira reação foi descer e confrontar os ladrões. Mas então olhou para Sofia dormindo e pensou melhor. Não podia colocar a neta em risco na véspera de algo tão importante para ela. Decidiu apenas observar e memorizar detalhes, placas dos veículos, características físicas dos homens, método de operação. A operação durou cerca de 1 hora. Quando terminaram, os homens simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem estado lá. João anotou tudo em um papel. Horário, descrição dos veículos, número de pessoas envolvidas. Na manhã seguinte, desceram para o café da manhã. O ambiente estava mais tranquilo, com apenas alguns caminhoneiros tomando café antes de retomar a viagem. João procurou discretamente pelo dono da carreta que havia sido violada, mas não conseguiu identificá-lo. Cumprimentou Pereira, servindo café forte. Dormiram bem? Sim, obrigado, respondeu Sofia. O café está uma delícia. João aproveitou o momento de descontração da neta para conversar com Pereira. Seu Pereira, posso falar com o senhor em particular? Os dois se afastaram para um canto do salão. Ontem à noite vi uns homens mexendo nas carretas. O senhor sabe de alguma coisa? O rosto de Pereira mudou novamente. Seu João, é melhor o senhor não se meter nisso. Tem coisa que é maior que nós. Maior como? Deixa para lá, João. Cuida da sua vida e da Sofia. Amanhã vocês seguem viagem e esquecem o que viram. A resposta confirmou as suspeitas de João. Havia algo muito errado acontecendo ali, e pelo tom de Pereira envolvia pessoas poderosas. Eles terminaram o café em silêncio e se prepararam para partir. Sofia estava radiante, ansiosa pela entrevista. João decidiu não estragar o humor da neta com suas preocupações. Vamos, princesa. Sua entrevista nos espera. O Scania vermelho deixou o hotel às 8 da manhã, com Sofia cantarolando uma música no rádio. João dirigia concentrado, mas sua mente não conseguia se livrar do que havia presenciado na noite anterior. Capítulo 2. A armadilha se fecha. A entrevista de Sofia foi um sucesso. Ela saiu da universidade com um sorriso de orelha a orelha e a certeza de que havia se saído bem. O coordenador do curso chegou a elogiar sua desenvoltura e conhecimento. Acho que consegui, exclamou ela ao entrar na cabine do caminhão. Claro que conseguiu. Eu nunca duvidei. Eles almoçaram em um restaurante simples perto da universidade. Sofia falava animadamente sobre a entrevista, sobre os projetos que desenvolveria se conseguisse a bolsa, sobre o futuro que se abria à sua frente. João ouvia com prazer, orgulhoso da neta. Era meio da tarde quando decidiram voltar. O plano original era retornar diretamente para casa, em Dourados, mas João tinha uma ideia diferente. Sofia, vamos dar uma passadinha naquele hotel onde dormimos ontem. Quero conversar com os caminhoneiros sobre rotas de carga. Claro, vou. Não estou com pressa. Na verdade, João queria investigar melhor o que havia presenciado. Algo lhe dizia que aquilo não era um caso isolado, e sua consciência não permitia que ignorasse uma injustiça. Chegaram ao hotel por volta das 4 da tarde. O movimento estava mais intenso que no dia anterior, com caminhoneiros chegando e partindo constantemente. João estacionou o Scania e se dirigiu à recepção, mas desta vez com atenção redobrada aos detalhes. Seu João, cumprimentou Pereira, mas dessa vez com menos entusiasmo. Volta tão cedo. Sofia foi bem na entrevista. Resolvi dar uma paradinha aqui antes de seguir para casa. João observou discretamente o movimento no pátio. Eram 5 horas da tarde quando os mesmos 3 homens apareceram. Desta vez, porém, eles não estavam sozinhos. Um carro oficial da Polícia Rodoviária Federal se aproximou do hotel. Sofia, quero que você fique aqui na recepção. Está bem? Vou dar uma volta no pátio. Por que, vô? Aconteceu alguma coisa? Não, princesa. Só quero cumprimentar uns colegas. João saiu para o pátio com o coração acelerado. Seus instintos militares estavam em alerta máximo. Algo estava prestes a acontecer. Foi então que viu. Um dos homens encapuzados conversava animadamente com 2 policiais rodoviários. Não era uma abordagem oficial. Era uma conversa entre conhecidos.
Um dos policiais até riu de algo que o homem disse. João se posicionou estrategicamente atrás de uma carreta, onde podia observar sem ser visto. O que presenciou em seguida confirmou suas piores suspeitas. Um dos homens apontou para uma carreta específica, um bitrem carregado de eletrônicos com placa de São Paulo. O policial acenou concordando e se dirigiu ao veículo. Em poucos minutos, uma abordagem de rotina estava acontecendo. O motorista, um homem de meia idade, foi obrigado a abrir o baú. Os homens encapuzados, agora com coletes de fiscalização, começaram a retirar caixas específicas enquanto os policiais verificavam a documentação. João percebeu que estava presenciando um esquema sofisticado de roubo de cargas. Os policiais corruptos faziam abordagens falsas enquanto os comparsas selecionavam e roubavam mercadorias valiosas. O caminhoneiro, intimidado pela presença policial, não ousava questionar. "Isso tem que parar", murmurou João. Ele sacou o celular e começou a filmar discretamente. Conseguiu registrar os rostos dos envolvidos, as placas dos veículos e parte da operação. Mas cometeu um erro. Não percebeu que um dos homens havia notado sua presença. "Oh, velho, que você tá fazendo aí?" João guardou rapidamente o celular e se virou. Um dos criminosos vinha em sua direção, acompanhado por um dos policiais. Nada demais, só observando o movimento. Observando, com o celular na mão, o policial se aproximou, a mão já no cacetete. "Documentos." João entregou os documentos, mantendo a calma. Sua experiência militar lhe ensinara que em situações de tensão, quem perde a calma primeiro perde a vantagem. João Cardoso leu o policial. "Caminhoneiro, o que tá fazendo aqui? Hospedado no hotel. Minha neta fez entrevista em Campo Grande hoje. E por que estava filmando?" "Não estava filmando nada." O policial estendeu a mão. "Me dá o celular." João hesitou. Sabia que entregar o celular significava perder as provas, mas resistir poderia colocar Sofia em perigo. Problema aqui, todos se viraram. Sofia havia se aproximado, atraída pela confusão. "Nada não, princesa. Só uma verificação de rotina." Mas o policial teve uma ideia diferente. "A menina também. Documentos dela. Ela é menor de idade. Os documentos estão comigo. Então vamos todos para a delegacia esclarecer essa situação." João percebeu que havia caído em uma armadilha. Os criminosos queriam se livrar de uma testemunha incômoda, e a presença de Sofia lhes dava a desculpa perfeita. "Não há necessidade disso." Tentou argumentar. "Somos pessoas de bem. Isso vamos ver na delegacia." Em poucos minutos, João e Sofia estavam dentro de uma viatura, sendo conduzidos para a delegacia de São Gabriel do Oeste. O Scania vermelho ficou no hotel, e João sabia que quando voltassem, se voltassem, o celular com as provas já teria desaparecido. Capítulo 3. A verdade vem à tona. A delegacia de São Gabriel do Oeste funcionava em um prédio antigo, com paredes descascadas e o cheiro característico de mofo e papel velho. O delegado de plantão, Dr. Augusto Mendes, era um homem sério, de uns 50 anos, com o olhar cansado de quem já havia visto muita coisa. "Que história é essa, Carvalho?" perguntou ao policial rodoviário que havia conduzido João e Sofia. "Flagramos esse aí filmando uma operação de fiscalização. Suspeita de espionagem industrial." João não conseguiu conter um sorriso irônico. "Espionagem industrial?" Em abordagem de rotina na estrada, o delegado olhou para João com mais atenção. "O senhor é João Cardoso, ex-fuzileiro naval, 22 anos de serviço, e essa é minha neta Sofia. E o que faziam no hotel?" João decidiu apostar na honestidade. "Doutor, posso falar com o senhor em particular?" O delegado hesitou, mas acabou concordando. Eles se dirigiram para uma sala anexa, deixando Sofia na companhia de uma escrivã. "Delegado, o que vi no hotel não foi fiscalização. Foi roubo de carga organizado, com participação de policiais." Dr. Mendes franziu o senho. "Essa é uma acusação grave. Eu sei, e tenho provas." João contou tudo. O que havia observado na noite anterior, a operação que presenciara durante a tarde, o esquema aparentemente coordenado entre criminosos e policiais corruptos. "Onde estão essas supostas provas?" "No meu celular, que o policial Carvalho apreendeu." O delegado chamou Carvalho de volta. "Cadê o celular que você apreendeu? Está sendo analisado na perícia, doutor. Traga aqui, agora." Carvalho hesitou. "Doutor, o material já foi encaminhado para..." "Eu disse agora.
A autoridade na voz do delegado não deixava espaço para discussão. Carvalho saiu e voltou alguns minutos depois com o celular de João. Mendes ligou o aparelho e foi direto para a galeria de fotos e vídeos. João o orientou sobre onde encontrar as gravações. Em poucos minutos o delegado estava assistindo às imagens que mostravam claramente o esquema criminoso. Meu Deus, murmurou, isso é gravíssimo. Nas imagens era possível ver os rostos dos envolvidos, ouvir parte das conversas e identificar claramente a natureza criminosa da operação. Carvalho, disse o delegado com voz fria. Você conhece essas pessoas do vídeo? Não, senhor, nunca vi. Mentira. Dr. Mendes pausou o vídeo em uma cena onde Carvalho aparecia conversando com um dos criminosos. Você está aí rindo com eles. O semblante de Carvalho mudou completamente. Doutor, eu posso explicar? Você vai explicar sim. Para o Ministério Público e para a Corregedoria. O delegado se virou para João. Senhor Cardoso, o senhor fez um grande serviço à justiça, mas agora sua vida pode estar em perigo. Por quê? Porque esse esquema é maior do que imaginamos. Se há policiais envolvidos, pode haver outras autoridades também, e eles não vão gostar nada de saber que tem uma testemunha. João sentiu um frio na barriga. Não por ele, mas por Sofia. O que o senhor sugere? Vou prender Carvalho agora mesmo, e vou encaminhar esse material para a Polícia Federal. Mas vocês não podem voltar para aquele hotel. É perigoso demais. E meu caminhão, vou mandar uma viatura buscar. Enquanto isso, vocês ficam sob proteção aqui na delegacia. As próximas horas foram de intensa atividade. Dr. Mendes acionou a Polícia Federal, que chegou com uma equipe especializada em crimes contra o patrimônio. João prestou depoimento detalhado, e as imagens foram periciadas e consideradas autênticas. Sofia, que acompanhou parte dos procedimentos, estava impressionada com a coragem do avô. Vô, você não tinha medo? Medo eu tive, princesa, mas de não fazer nada. Quando a gente vê uma injustiça e não age, vira cúmplice. Por volta das 10 da noite, 2 agentes federais chegaram com notícias importantes. Senhor Cardoso, disse o agente responsável, suas imagens foram fundamentais. Conseguimos identificar pelo menos 6 pessoas envolvidas no esquema, incluindo 2 policiais e um funcionário da Receita Federal. E o hotel? Fizemos uma operação lá, prendemos 4 pessoas em flagrante. Encontramos um verdadeiro depósito de mercadorias roubadas. João suspirou aliviado. E agora, o senhor vai ser nossa testemunha principal, mas vamos garantir sua segurança. Pelo menos por alguns dias é melhor vocês ficarem longe da região. Capítulo 4. A Estrada da Redenção. Uma semana depois, João e Sofia estavam de volta à estrada. O caso havia ganhado os jornais locais. Operação desmantela quadrilha de roubo de cargas em MS. 7 pessoas foram presas, incluindo 2 policiais e um fiscal da Receita Federal. O hotel de Pereira foi fechado temporariamente para investigações. Descobriu-se que o estabelecimento servia como base para o esquema há mais de 2 anos, sendo que o próprio Pereira era uma vítima, fora ameaçado e forçado a colaborar. Vô, você virou herói, disse Sofia, lendo a matéria no jornal. Herói nada, princesa. Fiz apenas o que tinha que ser feito. Sofia havia sido aprovada na bolsa de estudos. A notícia chegou 3 dias depois da operação policial, aumentando ainda mais a alegria da família. O senhor acha que foi sorte? Perguntou ela. Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Você se preparou, estudou, se dedicou. A oportunidade apareceu e você soube aproveitá-la. Eles estavam voltando para Dourados quando pararam em um posto de combustível. Vários caminhoneiros se aproximaram de João, cumprimentando e agradecendo pelo que havia feito. Seu João, disse um deles, o senhor não imagina quantos de nós já foram vítimas desse pessoal. Eles escolhiam as cargas mais valiosas e a gente nunca conseguia provar nada. Agora já era, respondeu outro. Com esses bandidos presos podemos rodar mais tranquilos. João ouvia os elogios sem se sentir especial. Para ele havia apenas cumprido um dever moral. Pessoal, disse ele, a estrada é nossa casa, e numa casa todos têm que cuidar uns dos outros. Quando voltaram para o caminhão, Sofia abraçou o avô. Vô, obrigada. Pelo que, princesa? Por me ensinar que fazer o certo vale a pena, mesmo quando é difícil. João sorriu e ligou o motor do Scania. Vamos para casa, doutora. Doutora, você vai ser advogada? Não vai. Então já pode ir se acostumando com o título. Sofia riu, e o som de sua risada se misturou ao ronco do motor enquanto eles seguiam pela BR-262, rumo a Dourados.
lados. No retrovisor, João via a estrada se estender até o horizonte, cheia de possibilidades e desafios. Ele pensou em sua esposa, que havia partido 2 anos antes. Ela ficaria orgulhosa, murmurou para si mesmo, da Sofia e do velho aqui também. Epílogo, o legado do Almirante Negro. 6 meses depois, Sofia estava instalada em Campo Grande, cursando o primeiro período de Direito com bolsa integral. Visitava o avô todos os fins de semana, sempre cheia de histórias da universidade e planos para o futuro. João continuava na estrada, mas agora com uma reputação ainda maior entre os caminhoneiros. Era conhecido não apenas como o Almirante Negro, mas como o homem que havia enfrentado a corrupção e vencido. O hotel do Pereira havia reaberto sob nova administração, desta vez completamente limpo. O próprio Pereira, que se descobriu ser também uma vítima do esquema, voltou a trabalhar lá, agradecendo sempre que via João. O delegado Dr. Augusto Mendes foi promovido e transferido para Campo Grande, onde passou a chefiar uma delegacia especializada em crimes nas rodovias. Sempre que João passava pela capital, fazia questão de cumprimentá-lo. Dos 7 criminosos presos, 5 foram condenados a penas que variaram de 8 a 15 anos de prisão. Os 2 policiais foram expulsos da corporação e também condenados. O caso serviu como precedente para outras investigações similares em todo o estado. Certa tarde, João estava parado em um posto quando um jovem caminhoneiro se aproximou. Seu João, sou o filho do Martins. Lembra? O senhor salvou a carga do meu pai naquele esquema. João sorriu. Como ele está? Bem, senhor. E sempre fala do senhor. Disse que se não fosse sua coragem ele teria perdido o emprego. Coragem nada, rapaz. Foi apenas consciência. Seu João, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor não teve medo de enfrentar aqueles bandidos? João pensou por um momento. Medo eu tive. Mas sabe o que me deu mais medo ainda? O quê? A ideia de ter que olhar no espelho e ver um homem que virou as costas para a injustiça. O jovem assentiu, impressionado. O senhor é um exemplo para todos nós. Não, rapaz. Exemplo é minha neta que estudou duro e conquistou uma bolsa na universidade. Exemplos são todos os caminhoneiros honestos que ganham o pão de cada dia com dignidade. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Quando o jovem se afastou, João subiu na cabine do Scania e ligou o motor. Tinha uma carga para entregar em Brasília e não podia se atrasar. Enquanto dirigia pela estrada que conhecia como a palma da mão, João refletiu sobre os últimos meses. A vida havia lhe ensinado que a verdadeira coragem não está na ausência do medo, mas na decisão de fazer o certo apesar do medo. Pensou em Sofia, que agora queria se especializar em direito penal para combater a corrupção como o vô. Pensou em todos os caminhoneiros que agora podiam rodar com mais tranquilidade. Pensou na estrada, que continuaria sendo sua casa enquanto tivesse forças para segurar o volante. O sol começava a se pôr quando João parou em um posto para abastecer. Um grupo de caminhoneiros estava reunido próximo ao restaurante, conversando animadamente. Quando viram, um deles gritou: "Ô Almirante Negro, vem cá!" João se aproximou do grupo. "Seu João", disse um dos caminhoneiros, "estávamos falando de como a estrada ficou mais segura depois daquela operação. O senhor virou lenda por aqui." "Lenda nada", respondeu João com um sorriso. "Sou apenas um caminhoneiro que acredita que a honestidade ainda vale alguma coisa neste mundo." "E vale mesmo", disse outro. "Por isso que todos nós respeitamos o senhor." João ficou conversando com o grupo por alguns minutos, trocando informações sobre rotas, cargas e as novidades da estrada. Quando se despediu para continuar viagem, um dos mais jovens o acompanhou até o caminhão. "Seu João, o senhor pode me dar um conselho?" "Claro, rapaz. Como faz para ter coragem de enfrentar as coisas difíceis?" João parou e olhou nos olhos do jovem. "A coragem não é algo que se tem ou não tem, é algo que se escolhe. Todo dia, a cada decisão difícil, a gente escolhe entre fazer o certo ou o fácil. Quando escolhe o certo, a coragem aparece. E se der errado, filho, na vida só existe um erro imperdoável: não tentar. Tudo o resto a gente aprende e conserta." O jovem assentiu, agradeceu e se afastou. João subiu na cabine, ligou o motor e retomou a viagem. No rádio, uma música sertaneja tocava baixinho enquanto o Scania vermelho cortava a noite em direção à capital federal. Aos 62 anos, João Cardoso, o Almirante Negro, sabia que havia cumprido mais uma missão na vida. Não a última. Enquanto houvesse estrada para percorrer e justiça para defender, ele estaria lá, firme no volante, com os olhos na estrada e o coração na consciência. E quando Sofia se formasse em direito, ele estaria na primeira fila da formatura, orgulhoso da
neta que havia escolhido seguir o caminho da justiça, porque no final das contas, o verdadeiro legado de um homem não está no que ele acumula, mas no exemplo que deixa para as próximas gerações. O Scania rugiu na subida de uma serra, e João sorriu. A estrada continuava, longa e cheia de desafios, exatamente como ele gostava.